Pessoal, não é novidade para ninguém que há um embate nítido e claro entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Mas o que chamou atenção foi um diálogo existente entre o Elon Musk e o Nayib Bukele. Olha só que interessante. O Nayib Bukele fez uma publicação. Nessa publicação, ele escreveu o seguinte: se você não acusar os juízes corruptos, você não pode consertar o país. Eles formarão um cartel, uma ditadura judicial e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que o colocou em seus assentos. Viralizou essa publicação do Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, e conseguiu fazer uma reforma judicial lá, mandando inclusive membros da Suprema Corte de El Salvador para a cadeia. Nesse mesmo momento, o Elon Musk compartilhou a publicação do Bukele e escreveu o seguinte: a única maneira de restaurar o governo do povo na América é impeachment de juízes. Ninguém está acima da lei, incluindo juízes. Foi o que foi preciso para consertar El Salvador. O mesmo se aplica à América. Essa publicação foi feita pelo vereador de São Paulo, Rubinho Nunes. Mas e aí? Você acha que isso aqui foi uma indireta, né? Não só para os juízes americanos que estão defendendo, né, a pauta woke, a pauta de esquerda, mas também alcança os juízes brasileiros? Você defende a ideia? Pois é, eu há muito tempo defendo essa ideia de que juízes corruptos, juízes que defendem a corrupção, eles estão lá simplesmente para manter o sistema corrupto como ele está. E é somente por meio de impeachment, é somente por meio de ações justas, né, democráticas, onde o povo se cansa desse tipo de gente, é que a coisa pode mudar. Por outro lado, a gente precisa falar do Lula também. Olha só, todo mundo sabe que o Lula já definhou, já acabou, já era. Até o Globo já reconhece isso. A última pesquisa trouxe um resultado que mostra que o Lula pode fazer o que quiser. Alguns põem a culpa no Sidônio, que é o novo ministro da Comunicação, outros falam que não, que a culpa não é do Sidônio, é das fake news da extrema-direita, mas a realidade é uma só: ninguém suporta mais o Lula. Matéria do Globo, sempre cito a fonte para vocês. Lula é mais mal avaliado do que os governadores dos 8 estados onde foram feitas as pesquisas Genial Quest. Levantamento inclui tanto gestões de nome da direita, como em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, quanto de políticos de outros pontos de espectro político, caso do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. Ou seja, mesmo ali, Lula é o pior de todos. Na minha visão, Lula perde até para o cachorro caramelo se ele concorrer a uma eleição. Inclusive, dentro do PT, a própria ala do PT não está nem um pouco satisfeita com o que está acontecendo. Cara, nem a esquerda está suportando a esquerda mais. Esse aqui é o Quaquá, vice-presidente do PT. Governo Lula tem núcleo político fraco, bajulador, diz o vice-presidente do PT. Pois é, o Quaquá, que é polêmico pra caramba, entrou em alguns embates com a Aniele Franco, entre outros aí. O Quaquá, ele já foi muito claro, né? Disse o seguinte: olha, o governo Lula é fraco, vai perder as eleições, o núcleo político que está perto dele é bajulador, não apresenta proposta nenhuma. É o vice do PT falando, gente. Ele não citou nome, não falou quem são os bajuladores, mas não é difícil de acertar também não. Então, a realidade dos fatos é que o governo Lula está numa situação nada agradável, pode ter certeza disso. Mas, enquanto a gente fala para você aqui das notícias, eu tenho que te lembrar que o nosso canal está desmonetizado. E aí uma forma de você estar ajudando o nosso canal é visitando a nossa biblioteca digital e conhecendo aí os livros que estão disponíveis na nossa biblioteca digital. Pessoal, recomendo demais Os Segredos dos Ricos dos Investimentos. Você quer saber como que os ricos investem? Pois é, já prestei assessoria para um monte de pessoas que têm um alto patrimônio, que têm um valor considerável de patrimônio. E adivinha, meu amigo, eles sabem o que fazer com o dinheiro. Então, se você quer saber também, entra aqui, faz o download desse livro, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos lá. Já que a gente está falando de ricos, são os ricos, né, de certa forma, que bancam, né, os impostos altíssimos que a gente paga. Na verdade, falei até besteira, os pobres pagam muito imposto também.
né? Muito imposto. É lógico, em números marcantes, né? As empresas, as produções pagam muito mais impostos, né? E o pobre, proporcionalmente, acaba pagando mais. Mas o problema é para onde vai esse imposto? Por que a gente é tão roubado? Olha essa matéria do Metrópolis. Contas externas fecham janeiro com déficit de 8,7 bilhões de reais. Você não entendeu? Um único mês, tá? Só o mês de janeiro, quase 9 bilhões de reais. E a coisa não tá com cara de parar, de só ir além. O Léo Sequeira, vereador, ele fez uma análise aqui, tá? A Petrobras com prejuízo de 17 bilhões de reais. E nós vamos falar especificamente da Petrobras. Gasolina está 6,35. O fundo de pensão do Banco do Brasil tem um rombo de 14 bilhões de reais. Ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. O café está R$50 o quilo. Já foi, tá? Tá mais caro agora. Tá chegando a R$100 o quilo, só para constar, tá? A dívida pública, o preço da picanha. A dívida pública chegando a 80% do PIB, ou seja, nós estamos ferrados. E a desaprovação do Lula só em 55%? Não, e sem pandemia. Imagina se tivesse uma pandemia. E aí, atacaram tanto o Bolsonaro durante o período da pandemia. Imagina se um governo desse pega uma pandemia, né? Então, assim, é óbvio que a gente estaria no sal grosso, né, se o Lula fosse o presidente durante o período da pandemia. E foi a arma que utilizaram para detonar tanto o Bolsonaro. Mas vamos lá. Quando a gente fala do que é hoje, do que foi, né, o governo Bolsonaro e do que é o governo Lula hoje, olha só isso aqui. Mais cedo eu coloquei um vídeo, né, de um cara que falou, não, eu sou de esquerda, mas eu vou fazer campanha pesada para o Bolsonaro só para tirar o Lula. E agora, eu achei esse vídeo aqui de um militante do PCO, comunista, falando sobre o Bolsonaro, né, o contraponto. Olha o que ele falou. Eu sou o Bolsonaro, eu fui anti-bolsonarista, mas o Bolsonaro errou em muita coisa, mas eu reconheço que eu sei voltar atrás. Bolsonaro acertou em muita coisa também. Por exemplo, aquele diabo dessas ONGs. Só depois que eu descobri o que é a desgraça de uma ONG no município, no estado e no Brasil, você tá doido? Você já acabou com essas merdas. Eu sou um cara justo, senhor. Porque eu bati muito no Lula. Sim. Ué, quando o PT veio com essa tal de federação, que eu chamo de fuderação, que só fudeu o povo, pô, meu, então eu sou presidente do partido, eu sou candidato a presidente, eu quero combater a corrupção, ajudar os pobres, e meu vice é um dos piores dos corruptos da história do Brasil. A matemática não fecha, senhor. Tem esse partido aí que faz aliança com o capiroto para chegar no poder, ô pastor. E eu não faço aliança e pronto. Dá para esclarecer um pouco para vocês que até a galera da esquerda já está entendendo o que o Brasil é, e o nosso papel aqui é estar divulgando, é estar mostrando que vamos lembrar o Bolsonaro, né? Ah, Bolsonaro fala besteira, tá bom, mas olha isso aqui. Petrobras fecha o governo Bolsonaro com lucro recorde para distribuição a investidores. Matéria, né? Que foi apresentada durante a gestão do Bolsonaro. E aí tem essa aqui. A Petrobras tem o maior lucro da história em 2022. A empresa registrou um recorde, presta atenção, 188,3 bilhões de reais. É muito dinheiro, ou seja, lucro recorde com a gestão Bolsonaro. Aí entra 2023. Logo em 2023, a Petrobras lucrou 33,8% menos no primeiro ano do governo Lula, né? Ou seja, o dividendo caiu 66%, o lucro caiu, né? Então, para quem tinha 138 na última gestão do Bolsonaro, que era lucro recorde, caiu para 74 bi. Mas aí a gente começa a pensar, será que eles querem destruir o Brasil? E a resposta é positiva, não tenham dúvidas disso. Petrobras tem lucro líquido de 36 bilhões. Peraí, vamos lembrar, na época do Bolsonaro, eu falava em 188 bilhões de lucro. Na época do Lula,
36 bilhões já em 2024. Ou seja, caiu 70% em relação a 2023, que já tinha caído pra caramba. Dá para você ter noção qual é o resultado, né, que essa galera do PT tá entregando pro Brasil? É isso aqui. E aí, para encerrar, tinha lucro, né, no início. Agora, no quarto trimestre de 2024, entrando para 2005, prejuízo de 17 bilhões. Espera aí. Alguém consegue me explicar como alguém pega uma empresa que lucrava 138 bilhões e em apenas 2 anos consegue entregar um prejuízo de 17 bilhões? Você lembra do Mensalão, do Petrolão e de tudo mais que aconteceu? Meu irmão, presta atenção. Hora que a bolha explodir, hora que realmente acontecer de ter um juiz de verdade no Brasil que vai julgar, analisar e correr atrás, você vai lembrar que a Lava Jato, você vai ver a Lava Jato e ver que a Lava Jato, perto do que acontece hoje, é brincadeira de criança. Não tem Eu não vejo uma explicação plausível, eu não vejo uma justificativa plausível de você pegar uma empresa que lucrava 138 bilhões e entregar ela em 2 anos com 14 bilhões de prejuízo, né? Matéria do Metrópolis: o mercado liga alerta com a Petrobras e teme redução de caixa fortíssima. Alerta, seus vagabundos. Alerta. A maioria dessa galera do mercado tava lá. Não, vamos fazer a carta pela democracia. Alerta. Alerta já passou há muito tempo. O que vai precisar para vocês realmente entrarem em pânico? O país inteiro quebrar? Alerta, vocês deviam ter acendido quando Lula saiu da prisão. Tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora preciso de outro ponto que a gente precisa discutir também. Cara, como eu me enganei com Tarcísio de Freitas, tá? Nossa, não fala isso, porque é a única alternativa que nós vamos ter contra o Lula é o Tarcísio, porque todo mundo vai ficar inelegível. Tá, eu achei que esse cara era diferente, mas cá entre nós. Eu sei que vai levar um tempinho, mas eu quero que vocês assistam um vídeo comigo. Clima entre Lula e Tarcísio em evento surpreende aliados. Que clima? Um clima de amizade incrível. Não, Sandro, entenda bem. O Tarcísio tem que ser pragmático. Pragmático? Não, bajulador até, né? Com Lula, agradecendo Lula pelo que está fazendo pelo país. Ah, para, gente. Desculpa aí, gente. Se tiver Gustavo Lima contra Tarcísio, eu faço campanha para Gustavo Lima. Se tiver Pablo Marçal contra Tarcísio, eu faço campanha para o Pablo Marçal. É óbvio que se tiver Michele Bolsonaro, vai ser Michele Bolsonaro. Qualquer um, né? Que seja do espectro da direita, contra o Tarcísio, Zema, eu vou para ele. O Tarcísio é a última opção da direita para mim agora. Infelizmente. Porque cá entre nós, isso aqui, cara, não dá para descer. Eu quero que você escute isso aqui e fale se eu tô sendo radical demais. Mas, cara, foi patético. Foi patético. Naquela oportunidade, a gente veio anunciar 7 bilhões e meio de reais de investimento da Sabesp no saneamento básico da Baixada Santista. Porque no passado, vários bairros, vários locais ficaram sem o saneamento básico. Ficaram sem o atendimento. Não sei se vocês perceberam, ele está sendo vaiado, tá? 3 bilhões de obras já estão contratadas e vão começar agora. E essa transformação vai ser percebida ao longo do tempo. Essa transformação vai chegar. Aquelas pessoas que ficaram sem a assistência ao saneamento, sem a água, sem o esgoto, sem a coleta e tratamento de esgoto, vão ser atendidas e já estão sendo atendidas. A gente veio falar, por exemplo, da nova ligação, da nova adutora que vai para Vicente de Carvalho. E o presidente falava antes desse evento comigo sobre a preocupação dele com as palafitas. A preocupação do Lula com as palafitas, estava falando, né, pro Tarcísio. E disse, vamos trabalhar em parceria para resolver esse problema. Disse, presidente, conta comigo que nós vamos trabalhar em parceria. Presidente, conta comigo, nós vamos trabalhar em parceria pelo povo de São Paulo. No dia de hoje, um dia tão especial, a gente tem que agradecer. Agradecer. Muito. Presidente, eu quero agradecer ao senhor, porque
Desde o início, a gente teve as conversas sobre o túnel. O senhor colocou esse túnel com prioridade. Eu me lembro que ano passado nós fomos assinar a liberação de recursos do BNDES para as nossas obras. E a primeira pergunta que o senhor fez: como é que está o túnel, Tarcísio? Eu digo: presidente, se o senhor quiser, a gente vai construir para lançar esse túnel em fevereiro, que é o mês de aniversário do Porto de Santos. E você disse: então vamos fazer isso. E nós voltamos recentemente lá, e eu me lembro do que o senhor falou: não está na hora de ter disputa política, nós temos que atender o cidadão. E é o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui, atendendo. Não é isso que está fazendo, não é atendendo o cidadão. Sinceramente, o Tarcísio de Freitas pode lançar obras, mas isso aqui é um evento político, tá? Um evento totalmente político. Eu te garanto que o Tarcísio perdeu muito mais votos do que ganhou aqui. Eu te garanto que a população não ficou nem um pouco feliz em ver o Tarcísio com alguém que realmente está destruindo a economia. Estão acabando com a economia. E aí, entregar um porto que é um símbolo pro Tarcísio, o Tarcísio tem que rasgar a seda e ficar puxando o saco do Lula, sendo que é com o dinheiro do pagador de impostos. Tá, pode me chamar de radical, pode falar o que quiser. Se eu tiver errado, me corrija. Fala: não, Sandro, eu não concordo com você. O Tarcísio tem que ser pragmático, sim. Tem que estar bem alinhado mesmo. Tá, mas eu vou te falar. Tudo tem um limite. E pra mim, o Tarcísio de Freitas, né, vem vacilando legal, não é de hoje, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Pessoal, lembrando a vocês, entra aí na nossa biblioteca, tá? Dá uma força pro canal. O Pix tá aqui embaixo, ó, honestebook@gmail.com. Se você puder dar uma força, uma ajuda pra gente, a gente agradece muito. E olha, essa crítica que eu fiz ao Tarcísio, eu brincava aqui. Eu sou muito mais Tarcísio do que Bolsonaro. Eu era tarcisista, né? Que eu brincava com vocês no início do canal. Pois é, me decepcionei muito, muito. Realmente o Tarcísio começou fazendo um bom trabalho, ainda faz um bom trabalho, tá? Mas não é só desse pragmatismo, né, que o povo hoje precisa, não. Vai muito além de obras, né, que infelizmente a gente sabe que foram pouquíssimas entregues por esse governo, né, por essa gestão do PT, né, vai muito além. Hoje tem gente morrendo na cadeia, hoje tem uma perseguição pesada, hoje tem, medidas absurdas que nós que somos operadores do direito ficamos assustados. Então, desculpa, subir no palanque com o Lula, né, nessa aqui, porra, foi pesado, foi feio, tá? Desculpa aí.